Resumão da rodada, que na verdade é torcer por quem? É o resumão da rodada, o pré, né? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Se você gostar aqui do canal Raiz Tricolor, você se inscreve aqui embaixo. Se você gostar deste vídeo, você dá o like aqui, não custa nada, é de graça e você ajuda bastante o canal. Beleza? O que é o torcer por quem? Só uma explicação rápida. São 10 jogos na rodada, e à medida que vai passando o tempo, o Fluminense só joga um deles, mas na verdade você passa a não só torcer para o seu clube, você tem que torcer contra o clube adversário também, para você ganhar a posição dele ou aumentar a diferença em relação a ele. Então o torcer por quem é exatamente para isso, para a gente não só ganhar os nossos jogos, mas também em quais outros 10 jogos, dos outros 9 jogos, né, da rodada, a gente também está em campo. Porque o Goiás ganhar do Atlético Mineiro é interessante, por exemplo, e tal. E aí a explicação é essa, beleza? Vamos lá, tá aí na tela. Abri pelo simulador do GE, tá? Agora, achei mais interessante abrir pelo simulador do que abrir pela tabela normal. Mas vamos lá, jogo do sábado, a gente tem Atlético Mineiro e Goiás. Esse daqui, acredito eu, né, que é mais do que óbvio, né? É interessante pro Fluminense uma vitória do Goiás. Acho que não tem hipótese aí da gente imaginar de que, não, talvez uma vitória do Atlético Mineiro. Não, o melhor resultado aqui é a vitória do Goiás, mas esse é aquele tipo de jogo, e eu vou até falei mais disso, na verdade, porque eu vou gravar depois. No pré-jogo de Fluminense e Coritiba, aquele jogo em que até o empate entre Atlético Mineiro e Goiás é interessante pra gente, tá? E depois eu vou mostrar aqui a rodada perfeita pro Fluminense, né? Que são os resultados que você tem que torcer aí. E a rodada ruim. Uma rodada que não é boa pro Fluminense. Então eu vou inverter os resultados. Red Bull, Bragantino e Ceará. Na verdade, esse jogo é domingo, né? O outro jogo de sábado é Fluminense e Coritiba. A gente bota aqui a melhor rodada. É o Fluminense, obviamente, ganhando. Outro jogo ainda também no sábado. Não tem mais, só são 2 jogos no sábado nessa rodada. A gente vai para Juventude e Botafogo, que é o de domingo 11 horas, né? O domingo 11 horas da manhã. Esse daqui, como você pode ver na tabela, influencia muito pouco mesmo. Assim, eu diria nada, na verdade, na vida do Fluminense. Para não dizer que influencia nada, o Botafogo na semana que vem enfrenta o Flamengo, que é um time que tá na nossa frente na tabela, aqui é porque a gente já botou a vitória do Fluminense. Então, assim, aí, vamos lá, a minha linha de pensamento, tá? É que o Botafogo desesperado pra não cair, se o Juventude tiver ganhado deles, e vocês vão ver que o Botafogo vai cair aqui pra 16º e tal, pode causar problemas ao Flamengo no jogo de semana que vem. Que talvez um Botafogo que vencer o jogo, acho que a motivação não é tão alta. A motivação é alta para ganhar o Flamengo. Mas o que eu quero dizer é, a motivação da empolgação de ganhar o Flamengo não motiva tanto quanto o desespero de não entrar no Z4. E é o Botafogo. Então, Juventude. Outro jogo do domingo, a gente chega até o horário de domingo às 4 horas, onde apenas teremos Palmeiras e Flamengo. E aí, opiniões, tá? O resultado desse jogo aqui, ele varia na minha cabeça. Porque se a gente tiver vencido o Coritiba, eu não ligo pro resultado desse jogo. Sendo bem sincero. Porque se o Flamengo ganhar do Palmeiras, eu vou olhar aqui, nossa, o Flamengo tá um ponto na frente. Tá. Mas sábado que vem tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã. E se o Fluminense ganhar, o Fluminense estará a 4 pontos do Palmeiras. Uma diferença que era de 10 vai estar a 4 pontos. Mas o Flamengo vai estar no jogo. Dane-se! Eu prefiro 1000 vezes eu e o Flamengo, no caso o Fluminense e o Flamengo ter chance de título, do que nenhum dos dois ter chance de título. Porque eu torço para os títulos do Fluminense. Eu não torço para o Flamengo não ter título. Essa é a torcida secundária, né? Eu sempre falo isso daqui. Eu não veria problema nenhum do Flamengo jogar todas, dos times do Rio, Vasco, Botafogo, Flamengo, serem ali, estarem todos os G4 daqui até o final do Campeonato Brasileiro na história. Se o Fluminense estiver na frente deles. Então, se o Fluminense for campeão. Então, assim, eu não troco título meu por título de rival. Não sei se deu pra entender. Então, qual que é o ponto que eu tô colocando aqui? Se o Fluminense ganhar o jogo dele, eu não presto atenção nisso daqui. Por quê? Se o Flamengo ganhar, bom, o Fluminense basta o Fluminense vencer pra se recolocar. O Palmeiras, jogo dificílimo, óbvio, né? Pra se recolocar na disputa do campeonato. Pode ser que ao final do domingo que vem esteja Palmeiras com 48,
Flamengo com 45 e Fluminense com 44. Todo mundo dentro do Brasileirão. Todo mundo na disputa, amigo. Imitação bosta. Se houver empate, a mesma coisa. Acho que é até um cenário melhor ainda. Porque a diferença, a gente ganhando, vai ficar em 5 pontos. É uma diferença chatinha. Mesmo se a gente ganhar o Palmeiras na semana que vem, são 5 pontos, é uma diferença grande. Mas o Flamengo tá atrás da gente. E se o Palmeiras ganhar, meu amigo, é o sinal de que, assim, não adianta. A gente não vai ser campeão mesmo. Mesmo a gente ganhando, e aí a gente pelo menos passou o Flamengo. Então, o meu critério é o seguinte. A gente ganhou no sábado? Caguei. Agora, a gente empatou ou perdeu? Palmeiras. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Aí não tem boa. Palmeiras dispara, é campeão e a gente fica ali. Até porque com a gente empatando, por exemplo, a gente empataria em pontos com o Flamengo se ele perder, né? Então, é interessante até pensando em G4. Outros jogos da rodada, né? A gente vai para domingo, 6 horas, com Red Bull Bragantino e Ceará. O Ceará com a derrota na última semana, eu vou repetir algo que eu sempre falo aqui, né? Que provavelmente vai ter outros jogos que vão ser da mesma forma. Eu sempre torço pro time que tá atrás nessa meiuca de tabela. Por que isso? Porque o Red Bull Bragantino pra mim é um time bom. E ele ter 30 pontos aqui na margem de 8º lugar, ele perdeu o jogo pro Ceará, o Ceará vai 28. Quanto mais o meio da tabela ficar achatado, ali ficar próximo, mais os times de cima conseguem disparar. E aí, por exemplo, com uma derrota do Red Bull Bragantino, o Fluminense já abre 11 pontos pro Red Bull Bragantino num cenário bom. E é um time que tem qualidade para poder disputar a posição com o Fluminense, né? A gente vai pro outro jogo das 6 horas da noite, da tarde, sei lá, que é Fortaleza e Corinthians. Esse aqui também é daqueles que, né, não tem lógica, né? Você falar de outro resultado. Fortaleza, Castelão contra o Corinthians é a mesma lógica do Goiás contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza não faz mal nenhum a gente, vai a 27 pontos. E o Corinthians é um time que pode ultrapassar o Fluminense, na verdade pode se manter à frente do Fluminense. Então uma derrota, e aqui a mesma lógica. O empate do Corinthians é tão bom quanto. Perder ponto lá é algo que a gente não perdeu e é interessante que o Corinthians perca, ou seja, a derrota do Corinthians é o melhor resultado. Atlético Goianiense e Cuiabá. Esse jogo pouco importa. Assim, é um gigantesco dane-se. Então, bota um empate aqui genérico, porque nenhum dos dois aqui importa muito pra gente. Talvez assim, vamos lá, você quer extrapolar? Bota o 2-1 pro Cuiabá aqui, a vitória do Cuiabá, porque ele passa o Botafogo. E o Botafogo vai ficar na rabeira aqui, já vai ter um Avaí Internacional. Vou pular logo pra Avaí Inter, né? Que obviamente é o nosso interesse principal, a derrota do Internacional, né? Que é outro time que vencendo, se a gente tropeçar, né? A gente não venceu, o Internacional pode terminar à frente da gente na rodada. Então é um time que disputa G6, cara, querendo ou não, os 7 primeiros estão na disputa de G5, vou afirmar assim, já que na Libertadores só Palmeiras e Flamengo, que são times que estão aqui na frente, podem ser campeões. Então provavelmente vai abrir um G5. Atlético Mineiro Internacional, o Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense, além do Flamengo, são times que disputam essas vagas aqui. Então é interessante eles sempre perderem. Esse jogo é só na segunda-feira, mas ele provocaria um cenário interessante que é ao desespero do Botafogo aí para jogar contra o Flamengo. Ó. 26 pontos. Empatado com o Avaí, com o Cuiabá e o Avaí estando no Z4. Se o Avaí fizesse uma vitória milagrosa de 6-0 no Internacional, o Botafogo estava no Z4. Mas enfim, o cenário seria ideal, deixaria o Botafogo bem desesperado para pegar o Flamengo e ainda atrapalharia a vida do Inter. Mas esse jogo, repetindo, é só na segunda. Ainda no domingo, mas já não no horário das... Aliás, ainda no horário das 6, tem Atlético Paranaense e América Mineiro. Atlético Paranaense e América Mineiro segue a mesma lógica dos outros jogos que eu citei, assim, mas nem tanto, na verdade, de Goiás e de Fortaleza e Corinthians e Avaí Internacional, nem tanto por quê? Porque o América Mineiro vai chegar a 33 pontos. Então, assim, é interessante a vitória do América, mas o empate é tão interessante quanto. A vitória do Atlético Paranaense é que seria ruim, porque, obviamente, ele pontua e vai ali chegar encostando no Fluminense. Então, uma rodada perfeita, considerando que ainda tem Santos e São Paulo, e pra mim o ideal desse jogo é o empate, é o melhor cenário, nenhum dos dois anda muito, mas se for pra alguém vencer que seja o São Paulo, vai só a 32 pontos, mas assim, esse é aquele jogo de empate. Interfere pouco na nossa vida, é só aquilo que eu sempre falo do seguro de carro, que é, você paga o seguro para não usar. Esses resultados aqui eu só tô analisando para não usar, que é, se tudo der errado, a gente vai disputar G8. Então, eu não quero que tudo dê errado.
Mas se der, é bom a gente estar precavido. Eu ignorei o resultado de Palmeiras e Flamengo, e como eu falei, eu vou ignorar esse resultado. O que acontecer pra mim tá bom se a gente tiver vencido. O cenário da tabela seria um cenário tipo esse. Assim, o melhor cenário pro Fluminense. Vou considerar aqui o melhor cenário em relação a G4, tá? Em relação a ser G4, que seria a vitória do Palmeiras. O melhor cenário da rodada pro Fluminense seria esse, um Palmeiras 10 pontos à frente. A gente voltando, né? Voltando não, chegando à vice-liderança, estando 2 pontos à frente de Flamengo e Corinthians e 3 pontos à frente do Atlético Paranaense, com uma diferença grande de saldo, ou seja, uma rodada à frente deles, e já com uma diferença de 5 pontos para Internacional e Atlético Mineiro. Mesmo que, enfim, o Flamengo vença o jogo lá no Allianz Parque, a gente ainda teria um cenário interessante, considerando que o Palmeiras teria 48, a gente 42, a gente estaria em terceiro com 41, o Flamengo com 42, a gente com 41, mas é bem verdade que a gente tem um jogo contra eles decisivo na semana que vem, e claro, esse resultado só é interessante se a gente ganhar o Palmeiras na semana que vem e atochar o campeonato. Qual que é o problema? É que tem muito resultado aqui que não faz sentido nenhum, né? Então, o provável, na verdade, né, o dentro que seria o normal, é o Atlético Mineiro ganhar o Goiás, é o Red Bull Bragantino pelo menos empatar com o Ceará, mas eu vou botar a vitória do Red Bull Bragantino. Esse jogo aqui tanto faz, enfim, fica aí um empate. É o Corinthians pelo menos empatar, mas talvez ganhar do Fortaleza, não sei se eles vão viajar com o time reserva. É o Internacional ganhar do Avaí, é o Atlético Paranaense ganhar do América Mineiro, é o Atlético Goianiense ganhar do Cuiabá. O Juventude é muito fraco, então seria um empate com o Botafogo. E aqui, obviamente, o resultado provável é a vitória do Fluminense. E aqui, como é a vitória do Palmeiras. O que eu quero dizer? A tabela provável do final da rodada é essa daqui. Não é uma tabela ruim, tá? Não é uma das piores tabelas, não. Ainda mais considerando que a gente ganhou posição, né? Passou o Flamengo. Ainda tá atrás do Corinthians, mas ok, eu botei uma vitória do Corinthians que é totalmente possível também que seja um empate, se eles forem com o time reserva. É grande a possibilidade mesmo do Fluminense ganhando subir de posição para segundo, assim, é realmente considerável. Nesse cenário aqui, seria ruim porque a gente continuaria a 3 pontos do sétimo, ou seja, um tropeço e o sétimo já pelo menos empatou com a gente, isso é muito chato. Considerando o pior cenário, né, eu sempre faço aqui o pior cenário e o melhor cenário, acredito que o pior cenário da rodada seria a vitória do Corinthians, a vitória do Atlético Paranaense, a vitória do Inter, a vitória do Red Bull, a vitória do Atlético Mineiro e a vitória do Flamengo, mais a vitória do Coritiba. Nesse cenário, olha o tamanho do drama, o Fluminense cai para sexto colocado, empatado com o Atlético Mineiro, só estando à frente por causa de uma vitória a mais. E detalhe, ele já olha para o oitavo com 5 pontinhos atrás, que é o Red Bull Bragantino. Repetindo, esse cenário também não é tão provável, né? Porque, enfim, é provável que a gente ganhe em Coritiba, é provável que o Corinthians não ganhe, o Fortaleza, mas esse é o pior cenário e é um cenário, né, muito ruim para o Fluminense. O Fluminense ficaria desesperado, à beira de um jogo da Copa do Brasil, vindo de derrota em casa, e para enfrentar o líder do campeonato, que teria 10 pontos a mais ainda que ele, ou talvez até 13, na semana que vem em casa. Então, é um drama que a gente não precisa, né? Enfim, torço para que a gente veja um sábado muito bom pro Fluminense, que aquele melhor cenário seja algo muito parecido com ele que a gente veja ao final da tabela. Beleza? Você já tem o mapa para torcer por quem? Nossa, esse final de semana você vai ter que gastar muita torcida para pouco resultado, tá? Porque torcer para Goiás, torcer para Avaí, torcer pro Fortaleza, vamos botar aí também, não vai ser muito fácil você conseguir os resultados, não. Mas, enfim, né? O mais importante de tudo é a vitória contra o Coritiba hoje à noite. Até a próxima. Valeu.